Vou pedir para que você feche os seus olhos, que você leve o seu pensamento a Deus. E eu quero que você, nesse momento que você está orando agora, que você possa manifestar no teu coração a verdade de que a palavra de Deus tem poder, e através da pregação e do ensino da palavra de Deus, a sua vida pode mudar poderosamente. Então você abra o teu coração para a palavra de Deus. Existem muitas guerras, muitas, na nossa mente, situações que estamos vivendo. Muitas lutas vêm para roubar o poder da palavra de Deus na sua vida. Então agora você peça a Deus: Senhor, eu quero receber a tua palavra. Senhor, eu quero ser alcançado pela palavra que gera todas as coisas, que cria, que renova, que liberta, pois a tua palavra é poderosa. Ore isso agora. Fala: Senhor, fala comigo, toca no meu coração, revela o oculto, traz a tua luz, abençoa a minha vida. Ó bendito e poderoso Espírito Santo, que é derramado na igreja, obrigado pela tua ação no nosso meio, obrigado pela tua presença aqui conosco, obrigado pela fé que o Senhor tem derramado sobre nós. Por isso estamos aqui, para receber a tua palavra, para sermos tratados por ti, para crescermos espiritualmente, sendo edificados pela tua palavra. Obrigado pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Senhor, não olhe para as nossas fraquezas, não olhe para os nossos pecados, mas venha a nós nesta manhã, pela tua palavra, nos libertar, a fim que possamos ser melhores, a fim que possamos manifestar a tua vida em nós, a fim que a luz de Cristo venha brilhar em nós. Vem, Senhor, e que Satanás seja envergonhado, que as forças do diabo sejam quebradas, e que haja libertação. Nós oramos no nome de Jesus. Diga à pessoa que está ao seu lado: você será abençoado, em nome de Jesus. E você pode se assentar. Aleluia. Os irmãos do vídeo, o tema da mensagem é sobre as amarras da mentira e a libertação da verdade. Amém? Você pode dizer uma vez comigo? As amarras da mentira. Só vocês. E a libertação que traz a verdade. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42. Evangelho de João, versículo 8, capítulo 8, versículo 42. Eu estou com 3 versões aqui. Você sabe que a Bíblia ela é escrita no original no grego. Eu estudei grego, se eu não me engano, 2 anos. E nós tivemos, no estudo de grego, aprender a fazer a tradução. Então, alguns textos da Bíblia, eu mesmo fiz a tradução. É bem complicado, porque quando você faz a tradução do original, você não tem os artigos, você não tem algumas coisas que fazem a ligação. E muitas vezes você tem a tradução da palavra, e quando você faz ele cru, na língua, no caso no português, ou seja, no inglês, você tem que trazer certas traduções para aquilo que você traduziu.
interpretações, melhor dizendo. Então, existe um termo chamado paráfrase, que é uma tradução explicativa. Por isso que eu estou falando isso aqui, para que você possa entender que existe vários tipos de traduções, e não é porque as traduções são diferentes que são erradas. Então, às vezes, ter várias versões bíblicas te dá um maior entendimento da palavra de Deus. Então, aqui nós temos nessa manhã 3 versões. Eu estou com 2 aqui e uma terceira ali. Aquela ali é diferente das 2 que eu tenho aqui. Eu vou ler na minha aqui, você pode ler ou na sua Bíblia, ou você pode ver no telão. Então eu tenho aqui, Evangelho de João, capítulo 8, 42, que diz assim: disse-lhes Jesus, está igual, né? Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Versículo 43. Porque a minha linguagem, ele faz uma pergunta, não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? E aí ele faz uma afirmação. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque aqui nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo. Nesse momento é necessário que você entenda que Jesus, ele é o Criador de tudo o que existe. Ele conhece profundamente tudo, ele é a base de tudo, tudo existe nele, tudo foi feito por causa dele, por meio dele e volta para ele. Então agora, quando ele fala, às vezes nós temos a imaginação muito rápida, sem pensar no que estamos pensando, é algo que vem naturalmente. Um julgamento, como é que ele sabe? Como é que ele está declarando isso? Porque tem gente que fala assim, mas na verdade está julgando. Ele quando fala, ele não está julgando. Ele quando fala, ele sabe do que está falando. Ele é a palavra encarnada. Ele é a verdade encarnada. Ele é Deus. A morte não pôde com ele. Os demônios, o inferno, o diabo não puderam com ele, não podem com ele. Ele é a vida. Então agora, dentro desse contexto que ele está tratando com gente que crê em Deus, com gente que estuda a Bíblia, com gente que jejua, com gente que ora todo dia, com gente que busca a vontade de Deus, ele está tratando com esse tipo de pessoa. Agora ele vai fazer uma declaração, e na sua declaração não há mentira, não há invenção, ele fala a verdade. Você está comigo? Olha o que ele vai dizer: vocês pertencem ao Pai de vocês. Ele está dizendo que todo esse contexto da incredulidade, da mente fechada, do coração endurecido, de não querer ouvir o seu testemunho, de não aceitar aquilo que ele está ensinando, essa dureza é porque tem uma amarração por trás, é porque tem algo que está prendendo a mente e o coração dessas pessoas. E aí ele vai dizer: vocês têm como pai de vocês o diabo. É forte isso, é duro ouvir isso. Vocês têm como pai o diabo e querem realizar o desejo do pai de vocês, que é o diabo. Versículo 44, vocês pertencem, olha bem, nessa minha versão diz pertencem, ali também está dizendo pertencem. Eu tenho a outra versão aqui que diz,
vocês são filhos do diabo e tendes vontade de cumprir os desejos do vosso pai. Nessa outra aqui diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele, Satanás, foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Ou seja, no diabo não existe verdade. Jesus o coloca como o pai da mentira, o criador da mentira. E é interessante que aqui dá até um certo choque teológico, né? Que algumas pessoas dizem que o diabo não cria nada, que o diabo não faz nada. E eu mesmo tenho a minha interpretação, que eu digo que cria. Quando algumas pessoas dizem, não, o diabo não pode fazer nada, só Deus que faz. Mentira. Jesus está dizendo que quem criou a mentira é o diabo, que ele é o pai da mentira, que a mentira não vem de Deus. Porque tem gente que diz, só Deus tem o poder de criar. Até nós, Deus nos deu isso. Você vai ver na Bíblia instrumentos que foram criados que não existiam, então a pessoa teve a capacidade de criar um instrumento. Aí vem toda aquela teologia, nós estamos falando de criação, sobre coisas sobrenaturais. Não, não, não. Aqui está muito claro que o diabo, ele tem o poder também de criar, e ele criou, e ele é o pai da mentira. A mentira não está em Deus, a mentira está no diabo. E ele está dizendo aqui, ó, vou ler aqui. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Deus, o Pai, é a verdade. Ao Pai, o Filho e o Espírito, os três são um. Eles são a verdade. Satanás, Lúcifer, que caiu do céu, que servia a Deus do céu, ele nunca se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Não existe verdade no diabo. Tudo que tem no Satanás, no diabo, é mentira. Você está comigo? Você está entendendo? Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, que eu creio que todo crente deve conhecer de cor esse versículo, Jesus ele diz assim: eu sou. Toda vez que Jesus faz uma declaração dizendo eu sou, ele traz uma revelação do mundo espiritual. E nós estamos presos dentro desse contexto de matéria, de físico e etc e tal, e nós acreditamos que essa é muitas vezes a nossa realidade, mas essa não é uma realidade. Tudo que você está vendo vai desaparecer, vai sumir, e tudo que existe veio do espiritual. Então quando ele fala eu sou, ele está trazendo uma revelação de tudo que se baseia, porque tudo veio, que eu falei agora há pouco, dele. Tudo é ele. Se nós existimos é por causa dele. Se existe matéria é por causa dele. Se existe natureza é por causa dele. Se existe planeta Terra é por causa dele. Se existe animais é por causa dele. Então quando ele diz eu sou, abre bem os ouvidos que vem uma declaração espiritual que é muito importante. E ele diz em João 14:6, eu sou o caminho. Quando você entende as revelações de Jesus Cristo, você consegue vencer, porque a vida é uma vida de batalhas, a vida ela é feita de luta, e mesmo em Deus, você vai ter lutas que o próprio Deus vai trazer provas sobre a sua vida, porque no céu só entra vencedor, não entra covarde, não entra fraco, não entra desanimado, não entra derrotado. Então se hoje você está aqui desanimado por alguma situação de sua vida, anima-te,
Porque Deus colocou em nós a escolha. Ou você escolhe se levantar, ou você escolhe ser abatido. A escolha está em você. O dia de amanhã depende das tuas escolhas de hoje. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ele diz: eu sou o caminho. Não adianta você tentar encontrar outros caminhos. Não adianta você tentar fazer outras coisas. É Ele. Ele já está mostrando. Você quer ser alguma coisa? Você quer alcançar alguma coisa? Você quer descobrir por que você existe? Você quer saber qual é o teu fim? Aonde você tem que chegar? Quem é você? Por que você está aqui? Ele diz: eu sou o caminho. A resposta não está em livros, em faculdades. A resposta está em Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Olha que coisa mais linda essa revelação. Você tem que se apegar nisso. Eu sou o caminho. A verdade. Não existe outra verdade fora de Jesus. Não existe. Não é que existe verdades e mentiras. É muito maior que isso. Eu quero que no nome de Jesus você possa ter agora esse entendimento espiritual. Não existe verdades e mentira. A verdade, ela está ligada a um ser. A verdade é um ser. A mentira não é mentiras, é um ser. Escute isso. Quando você fala a verdade, você está falando de um ser. Quando você fala mentira, você está falando de um ser. Quando você fala a verdade, você fala do ser que é Deus. Quando você fala mentira, você fala do ser que é Satanás. Entenda isso. A verdade é Deus. A mentira é o diabo. E tem gente que está preso com correntes malignas, infernais, por causa da mentira, que acha que mentira é simplesmente historinhas que conta, coisas que se falam, porque às vezes aprendeu a se salvar através de mentira, né? Ou fazer coisas erradas, coisas que não gostaria de fazer através da mentira, como por exemplo, uma ilustração simples, a criança que vai tomar banho, mandado pela mãe, vai tomar banho, ele vai lá, liga o chuveiro, faz barulho, bate a mão na água, joga na cara e sai, tomei banho. Quem foi que ensinou esse menino a mentir? Você vê que a mentira está em nós desde a nossa infância. Você vê criança que nem está andando, que já engana, que já mente, porque é a nossa natureza adâmica, caída, o pecado que está em nós. Você está comigo? Mas quando você encontra Cristo, há um novo nascimento. O ser Deus, a vida de Deus, ela manifesta em você, a verdade entra em você. Por isso que não combina na vida de um crente mentira. Não combina. Toda vez que você mente, você está manifestando Satanás. E Satanás, ele é burro. Ele é burro. Ele não é inteligente. Porque tem gente que é mestre da mentira, tem uma inteligência para mentir, mas essa inteligência é a inteligência do mal, para fazer o mal. E na verdade isso não é inteligência, porque inteligência ela não produz o mal, ela produz o bem. A verdadeira inteligência ela vai construir, ela vai produzir. Significa que toda sabedoria ou a inteligência para enganar, para roubar, para mentir, não é inteligência. Isso é uma atitude maligna de causar o mal. Você está comigo? E a mentira, como é própria do diabo, ela está cheia de ilusão. Sabe o que é ilusão? Você acreditar em coisas que não existem. Como por exemplo, um exemplo que acontece na Bélgica.
Eu não vou entrar em detalhes de muitos exemplos, mas um exemplo. Eu já vi muita gente que tem empresa na Bélgica, que é dessa igreja, que é de outra igreja, que é do mundo. Eu já vi muita gente falando assim: se você não enganar o Estado, você não sobrevive, a sua empresa quebra. Você tem que comprar fatura, porque se você não comprar fatura, você quebra. Isso é uma ilusão, isso é mentira, é uma ilusão. E isso traz amarra, e a pessoa fica amarrada, acreditando que isso, essa mentira, vai lhe salvar. Mentira. E isso é tão forte que traz amarras. É o que acontece aqui com os fariseus. Jesus está mostrando a verdade, Ele é a verdade encarnada, Ele está falando, mas eles não conseguem ouvi-lo, eles não querem ouvi-lo, eles estão lutando. Para com isso, não fala isso. Talvez algum empresário tenha vontade de levantar aqui agora, né? Depois do culto eu quero debater um pouco com o apóstolo sobre isso, porque Bélgica é assim, tem que fazer, porque senão a empresa quebra, não tem empresa que aguenta. Mentira. Você talvez está como esses fariseus, está com a mente tão fechada, numa ilusão, porque a mentira traz a ilusão. Você acha que é assim, não é assim, não é assim. É assim que Satanás se comportou desde o princípio. Ele pôs na cabeça dele que ele seria maior que Deus. Eu serei maior que Deus. Ele acreditou nessa ilusão. Até hoje ele pensa isso. Mas essa ilusão o levou à desgraça, porque toda mentira leva à desgraça. Toda mentira leva para a morte. Toda mentira traz amarração. Toda mentira traz destruição. Satanás foi condenado eternamente, não há mais volta. Se tem alguém, porque essa palavra que eu vou usar agora é uma palavra muito pesada, porque nós estamos falando da oportunidade de ter vida eterna. É essa palavra aqui, ó, desgraça. Quando você fala para alguém, ô desgraçado, isso é muito pesado. Significa que essa pessoa, ela está destinada ao inferno, ela não tem mais a oportunidade de ser salva em Jesus Cristo, acabou. Porque é a graça que nos salva através do sangue de Jesus, não tem. É uma desgraçada. Então é muito sério você falar isso para alguém, é uma palavra muito pesada. Mas o diabo, ele é desgraçado. Ele é desgraçado, ele perdeu a graça. Ele perdeu a eternidade, ele foi condenado. E até hoje, Satanás vive na ilusão. Até hoje. Eu já trabalhei com satanistas, gente que nasceu dentro do satanismo, que foi dedicado do ventre, de geração. O pai era, o avô, o bisavô, o tataravô, 7 gerações dentro do satanismo. Foi um dos maiores satanos que existiu na Europa, cabeça da... Eles trabalham com nações. Eu já trabalhei com um cara desse. Você sabe o que o diabo fala para esses caras? Eu vou vencer a Jesus Cristo. Porque todo mundo sabe das profecias que estão na Bíblia do Armagedão, da luta final entre Cristo e Satanás, é a humanidade numa guerra, que inclusive na viagem para Israel a gente visita o local que a Bíblia diz onde vai ser essa guerra do Armagedão. É um campo muito aberto assim. O diabo mente dizendo, eu sou maior que Jesus, até hoje. Quantos macumbeiros eu já não vi, que ao fazer feitiçaria e bruxaria, que envia sobre a vida das pessoas, e eles vão vendo a força de Satanás, porque matam pessoas, separam casamentos, trazem enfermidade, e aí eles fazem a feitiçaria em cima de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e a feitiçaria não pega.
não funciona. Mas Satanás está dizendo para esse feiticeiro: eu sou poderoso, eu posso, eu faço qualquer feitiço, eu mato qualquer pessoa. E aí o feiticeiro está enganado pela ilusão do próprio diabo, que pensa ainda que pode fazer alguma coisa, e continua nessa luta: eu serei maior do que Deus. É uma ilusão, ele acredita numa coisa que não é, já está desgraçado, já está condenado, ele continua mentindo. E aí, o sujeito faz a macumba para o homem de Deus, para a mulher de Deus, e não pega. Aí ele fala assim: mas o que é isso? Não, eu vou fazer uma macumba mais forte então. Ele faz mais jejuns, mais invocações, os demônios vêm e falam assim: eu quero que você pague um preço mais caro agora, você vai ficar no cemitério, em consagração, para que possa ter mais poder. Aí o cara fica no cemitério, os demônios fazem ele abrir caixão, faz abrir corpo humano, faz ele comer as vísceras humanas, e aquela coisa, se você vê o que é feito, é coisas horríveis, o diabo judia mesmo, judia. Aí o sujeito então vem com aquela magia negra, aquela coisa toda, e joga os demônios em cima do homem de Deus, e o homem de Deus está lá, nada acontece. E o sujeito então, que está dentro desse mundo, ele começa a questionar: mas como é que é isso? Qual é o Deus desse cara? O que esse cara tem que é mais forte do que o meu? Que eu não consigo atingi-lo. Já fiz de tudo, mas nada pega ele. Irmãos, tem tanta história, tanto acontecimento disso. Tem, por exemplo, um pastor lá no Brasil, que começou a trabalhar na igreja, pregando, evangelizando, e pessoas que estavam num centro de macumba muito grande que tinha ali na região, começaram a converter e vir para a igreja. E os donos do centro de macumba ficaram furiosos, fizeram trabalhos e não pegava no pastor, fizeram macumba, feitiçaria e não pegava, na casa dele, nada, não. E o pastor continuando vivendo, a igreja crescendo, as pessoas sendo convertidas. Eles tiveram então uma ideia diabólica. Lembra da inteligência, que não é inteligência? Parece que é, mas não é, porque é para destruição. Porque a verdadeira inteligência, ela produz, ela constrói, ela edifica. Tiveram uma ideia, a ideia brilhante da morte, do inferno. Nós vamos fazer uma festa aqui, um aniversário, e nós vamos colocar veneno no bolo do pastor. Ele vai comer, ele vai cair duro aqui no terreiro, e nós vamos dar um jeito de resolver esse problema. Aí morreu, acabou. E você sabe que tem muito terreiro no Brasil ainda hoje, que faz sacrifício humano. Mães, que quando voltam assim, que vê o filho aberto, todo ensanguentado, esquartejado, morto, fica louca: quem matou? Eles falam: você que matou. Eles filmaram ela matando, porque ela ficou possuída e o demônio matou. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai dar queixa na polícia, sendo que é ela que matou? Para ir para a cadeia? Olha como é que Satanás é sujo. Você está entendendo o que eu estou falando? E o pastor chegou lá, foi porque tinha um desafio, aquela questão toda, eles estavam querendo ver se ele vinha. Ele sentiu do Espírito Santo que ele deveria ir, ele foi lá no centro da macumba, que eles pediram para fazer uma oração, porque aquela coisa malandragem toda, né? Vem cá, porque a gente precisa de uma oração, o senhor tem abençoado muitas pessoas, a região tem mudado depois que o senhor chegou aqui, nós queremos uma oração do senhor aqui, é um aniversário e tal. Aí foram, cantaram parabéns, ele fez a oração, cortaram o pedaço de bolo e deram para o homem. O homem agradeceu a Deus e catou o bolo e comeu. Comeu, e ficou olhando assim para o povo, porque eles ficaram todos assim para eles. Todo mundo ficou olhando. E ele ficou ali, tipo, o pessoal não falava mais nada, aquele olhão de coruja em cima dele, ele: então tá, Deus abençoe, eu tenho que ir, tá? Ele foi embora. Ele acabou de sair, eles pegaram um pedaço de bolo e jogaram para os cachorros assim, ó. Os cachorros comeram, mas foi questão de minutos. Puf, 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 tudo morto. O que aconteceu com esse centro de macumba?
foram tudo bater lá na igreja. Esse seu Deus aí, a gente está precisando dele. É esse Deus que nós estamos precisando. Quando você mente, você está fazendo as obras do diabo. Quando você fala a verdade, você está fazendo as obras de Deus. E é algo que desde o início, Deus tem falado, Deus tem tratado, e Deus não quer isso no meio do seu povo. Mas tem muito crente mentiroso. E aí fica amarrado, porque Deus não está nisso, e você traz demônios, porque a mentira está em Satanás. A mentira não está em Deus. Cada mentira é como se fosse... A corrente, ela tem as suas... Como chama aquilo? Gomos. Elos. Elos está um pouco chique, né? Tem ali seus anéis, né? Cada mentira é um anel desse. E aí você fala, uma mentirinha não tem problema. Escuta isso aqui. Mentira não fica sozinha. Não existe mentira sozinha. Uma mentira traz outra mentira, que traz outra mentira, que traz outra mentira. E muitas vezes você, para quebrar o laço, você vai ter que desfazer todas as mentiras que você fez. Todas. E tem gente que é capaz até de perder tudo que tem, porque o carro que você tem está baseado em cima de mentira. A casa que você tem está baseada em cima de mentira. O trabalho que você tem está baseado em cima de mentira, porque a mentira tem te dado coisas. Mas é melhor perder tudo e começar do zero, se vem da mentira, do que estar amarrado por um espírito mentiroso. Talvez você, como crente, você diz assim: eu sou diferente de todo mundo. Deus me ama e eu posso mentir e não tem problema. Só comigo que não vai acontecer nada. Eu sou o tipo da pessoa amado de Deus. Eu estou com a graça de Deus, com a bênção de Deus. Eu minto e para mim não tem problema. Não tem problema. Você acha que você é diferente? Você acha que Deus vai te tratar diferente porque você tem umas mentirinhas diferentes dos outros? Que a mentira não tem peso? Tem gente que se acha no poder de poder mentir, como se fosse uma coisa normal, como se Deus não fosse punir. Atos, capítulo 5, Novo Testamento, porque tem gente que fala de punições no Velho Testamento, porque tem muita morte no Novo Testamento. Já no Novo Testamento, na aliança da graça, na aliança em Jesus Cristo, você não vai ver tanto isso. Mas tem punição. Na primeira igreja, na igreja dos apóstolos, na igreja primitiva, Deus vai tratar a mentira como algo muito sério, seríssimo. Porque às vezes você coloca a mentira como algo leve. Porque é muito fácil a gente falar, o diabo está no adultério. Eu vou dizer para você que é mais fácil mentir do que adulterar. E a mentira é tão diabólica quanto o adultério. E é até mais amarrável, mais forte no seu poder de nos prender do que um adultério. Do que, talvez você que está aqui, para você adulterar, tem todo um caminho para adulterar, não é tão fácil assim. Para você ter uma atitude homossexualista, talvez você nem se vê lá dentro. Mas para você mentir, é mais fácil. E toda vez que você mente, você abre um espaço para Satanás trabalhar. E a sua boca, quando você mente,
fica cheio de excrementos, de sujeira, porque a mentira é suja. A mentira vem do inferno. Eu acabei de ler para vocês, Satanás é o pai. A mentira não está em Deus. A mentira está no diabo. Toda vez que você mente, você filho de Deus, a sua boca fica cheia de excremento, sujeira. Sua boca está fedendo. Agora, como que você pode entrar na casa de Deus, levantar tua mão e dizer assim, aleluia, com a boca fedendo? Não existe adoração para mentiroso. Você não consegue chegar diante do altar de Deus, dobrar teu joelho e falar glória a Deus, aleluia, com mentira, porque isso fede. A mentira é maligna. E aí tem gente que quer ser usado por Deus, quer pregar a palavra, porque a palavra diz que você deve pregar, que você deve testemunhar, mas quando você abre a sua boca está fedendo, você não tem unção, você não tem poder. Por quê? Porque você tem mentira na sua vida, tem mentira. E tem gente que leva essa história como se fosse simples. O diabo é isso que ele quer. Ele não está preocupado com você cair em adultério, em homossexualismo, em assassinato. Ele quer que você mente, porque a mentira amarra. E na igreja primitiva, quando você vê muitas pregações, em Atos 5, que Ananias e Safira caíram mortos na igreja, muita gente vai falar por causa do dinheiro. Porque eles foram vender a propriedade e não deram a oferta que tinha que dar, o dízimo que tinha que dar. Eles combinaram entre eles o que eles iam fazer, eles mentiram, combinaram a mentira. E quando eles chegaram no altar de Deus, e que entregou o apóstolo Pedro, que estava no altar, de frente à igreja, olhou e Deus lhe deu a revelação, Deus mostrou. Ele falou assim, por que você fez isso? A casa não era sua, o bem, a propriedade que você vendeu não era sua? Se você não tivesse vendido, continuaria sendo sua. E se você tivesse vendido e guardado todo o dinheiro, também era seu, não tinha problema. O problema não está aí, o problema está que você veio aqui e você mentiu, mas você mentiu para Deus. Quando o apóstolo Pedro falou isso, ele caiu na mesma hora, morto. Horas depois, entra a esposa, sem saber o que tinha acontecido com o marido, e fala assim, da oferta, tal, e o apóstolo fala, você mentiu, foi para Deus, assim como foi com o seu marido, será contigo. E ela, pum, e eles levaram o corpo para fora. Agora você está na igreja e você mente, e você fala assim, eu sou diferente, Deus não vai me punir. Você já mentiu tanto, nunca aconteceu nada, Deus não te matou, né? Talvez você mentiu, aconteceu até certos problemas, desgraças, amarrações, tristeza, vontade de se matar, tudo espírito de suicídio, que é maligno, um monte de coisa aconteceu, mas você está vivo até hoje, então você fala assim, Deus não vai me punir, eu vou continuar mentindo. Agora imagine você se Deus viesse visitar a nossa igreja, e hoje, nesse culto, ele falasse assim, eu vou matar os mentirosos aqui. Quanto será que ia sobrar aqui dentro dessa igreja? Quantos? Porque não tem mentirinha. Mentira é mentira. E crente, eu não sei onde ele aprendeu isso, fazer a escola da meia verdade, da meia mentira. Está parecendo a mulher samaritana lá no poço, em João capítulo 4, que Jesus começa a trazer revelação e salvação para ela, e quando ela abre o coração, Jesus então lhe faz uma pergunta, porque agora ele vai entregar algo para ela. Vai e busca o teu marido e vem aqui. O que ela responde? Não tenho marido. É verdade? É. Mas é toda a verdade? Não. Crente é bom para fazer isso. Fala meia verdade.
E Jesus, sabendo a verdade, falou para ela: falaste bem, no entanto, tiveste 5 maridos, e esse que agora tem não é teu marido. Ou seja, mentira. Está vivendo mentira. Está cheio de gente dentro da igreja que diz que ama a Deus e está vivendo mentira, fazendo coisas que é mentira. Você quer ver uma mentira até na área financeira? Porque na igreja, olha só como é que acontece no reino de Deus. Deus não abençoa todo mundo igual. Aí nós temos aquela mentalidade hipócrita, aquela mentalidade doente, sabe, humanista, que Deus, se Deus não for bom, que Deus é esse, que monstro é esse? Então, nós achamos que Deus dá tudo para todo mundo igual, e Deus não faz isso. Isso aí é uma mentira que está na sua cabeça. Deus não dá para todo mundo igual. Você pode ver dentro da igreja, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Tem gente que alcança mais, tem gente que não alcança nada, tem diferença. Nem todo mundo é igual, não é igual. Por quê? Porque Deus colocou em você, como eu disse agora há pouco, escolhas. E as tuas escolhas estão envolvidas também na busca de Deus. Conforme você busca Deus, você recebe de Deus. Então tem um que está recebendo mais, e tem outro que está recebendo menos. E quando você ajunta os dois, a diferença é gritante, é visível. Uau, esse cara é muito abençoado, mas esse aqui não é a mesma igreja que eles estão indo, não é a mesma pregação que eles estão ouvindo, não é a mesma oração que eles estão ouvindo, mas um está abençoado, está brilhando, está bonito, o outro está cheio de demônio na mesma igreja. Aonde está o problema? É na pregação? É na igreja? Não, é na pessoa. E aí você olha assim, por que Deus está abençoando mais esse e menos esse? Não é por causa de Deus, é por causa da pessoa. E aí tem gente que não tem nada, chega na igreja a arrasar, destruído, o diabo está acabando com você. Você não para em trabalho, tem um espírito maligno que está de familiar na sua casa, tem uma desgraça na sua vida, aí você vem para a igreja e Deus começa a agir na sua vida. Deus começa a agir na sua vida vai mudando, vai transformando dia após dia, porque é assim que Deus faz, uma transformação contínua. E quando você está lá em cima no alto, transformado, você esperava chegar lá, quando você chega, sua visão abre e você vê que você tem muito mais ainda para ser transformado. Deus coloca mais nível ainda para você crescer. Você está comigo? Vocês estão entendendo o que está sendo pregado? Está claro? E aí você vem para a igreja quebrado. Vou falar sobre finanças agora. Quebrado, você vê as ofertas, você não entende isso, porque você estava no mundo, filho do diabo. Oferta é uma coisa de reino espiritual. Não adianta ficar discutindo na internet com pessoas, a igreja dá dízimo, dá oferta. Eles não vão entender, porque a mente deles, você pode falar o que você quiser, a mente deles está obscurecida, eles estão em Satanás, são filhos do diabo. Então, oferta e dízimo é para filho de Deus. E se de fato fosse errado, a gente já tinha parado de dar há muito tempo. Eu tenho 51 anos, nasci dentro da igreja. Meus pais, a minha vida inteira eu dei oferta e dízimo, e eu só vejo bênção. O mundo lá fora pensa que quando eles dão, eles estão perdendo. Aqui não, quando você dá, você está ganhando. Olha aqui, uma frase que eu usei muito essa semana, que é até uma música antiga. Eu até estava ouvindo essa música essa semana para lembrar dela, mas é muito antiga. Então eu acho que tem muita gente que nem conhece essa música. Mas ela diz assim, ó: o muito sem Deus é pouco demais. Pegou? Muito sem Deus é pouco. O muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com Ele muito se faz. Ó, o Espírito Santo está ministrando.
Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. É porque o Espírito Santo está entrando, está quebrando cadeia. Porque a mentira tem trazido amarras na sua vida e você acha que a mentira é o teu Jesus. Como assim teu Jesus? A mentira é o teu Salvador. É como Jesus, o nosso Salvador. Quem me salva é a mentira. Eu preciso mentir para me ganhar mais. Eu preciso mentir para me ter mais. Eu preciso mentir para poder pagar imposto. Eu preciso mentir para poder falar com a minha esposa. Eu preciso mentir por causa... Mentira. O pouco com Deus, pouco com Deus é muito, sobra. E é verdade. Mas o muito sem Deus é pouco. Eu tenho visto pessoas que têm empresa. Eu tenho aqui um caso dentro da igreja de uma pessoa que trabalhou o ano inteiro. Mentira, enrolação, dívida, sabe aqueles negócios do diabo, que eu falei que a inteligência para fazer coisa errada, tem um negócio para vender, custa 100, aí a pessoa vai fazer manipulação é mentira, a manipulação, fala assim, escuta, quando ele vê que o outro não conhece o produto, não conhece o preço, ele fala assim, não, isso aqui custa 200, custa 100, custa 200, é mesmo? Eu estou te vendendo ainda com perda, estou perdendo, porque eu devia vender mais caro, e o cara compra acreditando, isso aí é manipulação, manipulou a pessoa, é igual quando você entra dentro de uma loja, você vai comprar roupa, né? Tem vários tipos de manipulação, que tudo mentira, o vendedor ele quer vender por causa da comissão dele, e ele vive, se tem vendedor aqui, você já presta atenção para você ser verdadeiro na sua loja, onde você vende roupa, aí o vendedor vem, você experimenta, você vou lá, coloca um terno, tal, estou olhando no espelho, aí o vendedor, eu estou achando que aqui não está muito bom, tal, não gostei, está pegando ali, não gostei, o vendedor fala assim, uau, você ficou bonita, hein, aí você, se é mulher então, meu Deus do céu, apesar que homem também é bem narcisista, né, bonito, nossa, ficou muito bem, como é que dá uma voltinha, uau, vai abafar, hein, cuidado onde você vai, hein, se é um homem, mulherada vai tudo olhar para você, sua luz vai brilhar, você acha, mas não estou achando não, está bem demais, mexendo com a emoção, com o sentimento, manipulando para a pessoa fazer uma coisa que ele não vai fazer, porque para ele está ruim, mas agora ele está sendo manipulado. Aí dentro da igreja aqui, a pessoa trabalhou, mentiu, roubou, fez negócio errado, fez rolo, uma bagunça, atitude de filho do diabo, atitude de filho de Satanás, e dentro da igreja com a boca podre, porque quem mente está fedendo, e levantando, andando, glória a Deus, aquela coisa toda, ganhou dinheiro, muito dinheiro, não foi pouco não, foi muito, quando chegou no final do ano, sabe quanto que tinha? Dívidas, perdeu tudo no mesmo ano. O pouco com Deus é muito, mas o muito, aonde Deus não está, é pouco. Tem um artista da televisão brasileira, eu não lembro agora o nome dele, mas é um cara que fez muita novela, fez muito filme porcaria, até filme de pornografia, um cara sujo, o cara recebia uma faixa de uns 40 mil reais na época, por mês, e ele deu testemunho dele, que ele tinha todo mês dívida, o dinheiro sumia, desaparecia, porque é um dinheiro amaldiçoado, era muito, mas não tinha bênção de Deus. Quando ele converteu, ele perdeu contato com a televisão, direitos de filme, porque agora tudo isso era lixo, e Deus falou, você vai mudar a sua vida, ele perdeu, e ele foi lá para baixinho, num salário pequenininho, e nesse salário pequenininho, ele ficou, meu Deus, o que é isso? Não estou devendo ninguém,
pago todas as minhas contas e o dinheiro sobra. Que mistério que é esse? Ei, quando Deus mandou Moisés para o Egito, Deus não mandou Moisés com tanque de guerra, com exército, com cavaleiros, escudo e lança. Ele foi com um cajado na mão. Um homem. E venceu o maior exército da época. Destruiu o Egito de cima embaixo. E você está mentindo. Querendo crescer e prosperar, você não vai chegar a lugar nenhum. Tiago, capítulo 3, está dizendo como que pode? Numa fonte ter água doce e ter água salgada. Como que pode uma pessoa ter mentira na boca e ter louvor a Deus? Não pode. Não pode. A verdade, segundo 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6, está escrito assim, versículo 1, 2, 3, 4, 5, o amor é poderoso, o amor é Deus, o amor é paciente, o amor é isso, o amor é aquilo outro, e no versículo 6 vai falar assim, o amor se alegra com a verdade. A verdade. Então a pessoa é abençoada por Deus, sua vida muda. Então quando ele chegou na igreja, ele não tinha nada, estava perdido, estava devendo todo mundo, não tinha dinheiro para dar oferta, não tinha. E agora ele tem um salário abençoado, que Deus deu um salário para ele. Ele era estudante, agora Deus deu um trabalho para ele. Aí ele chega aqui e coloca uma oferta, um dízimo, de gente que está desempregado. Mentira. A oferta está manifestando a mentira dele, porque Deus sabe muito bem onde ele colocou o que você tem. A sua oferta é mentirosa. Então a mentira está manifestada em vários lugares. E Deus lá em Malaquias capítulo 3, ele vai tratar com o povo sobre isso. Ele fala assim, vocês têm roubado a mim, vocês, a nação toda. E tem gente que tem dificuldade com isso, né? Sabe por quê? Porque a verdade não está em ti. Você até acredita que você está indo para o céu, mas mal sabe você que você está dentro da igreja indo para o inferno. Que coisa, né? Essa semana eu conversei com algumas pessoas, eu falei assim, escuta, vem cá. Falei com um pastor da nossa igreja. Fiquei com ele, sozinho, nós dois. Eu falei assim, eu quero que você dê toda a sua atenção para mim, eu e ele. Aí eu fiz questão de parar. Está concentrado? Está me ouvindo? Estou. Jesus está voltando hoje. Tenta entender isso, tenta imaginar, Jesus está voltando agora, e você aparece diante dele. Ele sorriu, falei, que bênção, né? Agora, Jesus, ele vai virar para você e vai dizer assim, eu não te conheço. Ele, misericórdia, está amarrado um negócio desse. Não, não, pera lá. Jesus vai dizer assim, eu não te conheço, mas você está certo de você fazer isso, você sabia? Porque Jesus, ele conta uma parábola, de que quando ele voltar, vai ter muita gente que ele vai falar, eu não te conheço, e todos vão justificar, porque é a nossa natureza, né? Eu fico pensando se eu chego diante de Jesus, e ele fala para mim, eu não te conheço, eu acho que eu fico possesso na hora. Porque acabou, não tem mais arrependimento, misericórdia, graça, acabou, é inferno eternamente. Então, não adianta eu falar, não, mas eu pregava, mas eu fazia isso, eu procurava, não adianta, ele não me conhece, alguma coisa está errada, Agora eu falando para ele, imagina que Jesus fala assim, eu não te conheço, qual justificativa que você vai dar? Não, mas tal. Aí eu falei assim para ele, eu não te conheço porque você é ladrão. Aí eu falei assim, você está fazendo uma coisa assim, assim? Ele falou, tô. Você está roubando? Isso é roubo. Então você é ladrão. A Bíblia diz que ladrão não entra no céu.
porque a gente faz aquelas coisas todas, né? Uau, a prostituição, o adultério, a feitiçaria, a bruxaria. Deus não tratou com feitiçaria, com bruxaria na igreja primitiva. Deus tratou foi com a mentira. Mentira. Deus não queria essa raiz de Satanás dentro da igreja, mentira, que traz todas as outras coisas. Porque para você adulterar, você tem que primeiro mentir. Para você prostituir, você tem que primeiro mentir. Para você virar um homossexual, você tem que primeiro mentir. A mentira é o começo de tudo. É a desgraça. É a mentira. Você já pensou? Ele falou, meu Deus, eu vou dar um jeito nesse negócio agora. Eu falei, demorou. Aí tem gente que fala assim, mas se eu fizer isso, como é que vai ser? Quer dizer então que o teu Deus é pequeno, você tem que continuar acreditando no diabo e na mentira dele, porque o teu Deus é pequeno. Escute isso. Preste atenção nisso. Eu tenho aqui muitos casos na igreja, muitos, que chegaram aqui com documento falso. Era o ganha-pão, era para arrumar um trabalho, porque não tem como, não tinha papel. Se converteram, e eu falei que essas pessoas, elas vieram no altar, rasgaram o documento falso, e jogaram no lixo aqui no altar, aqui na igreja lá embaixo. Rasgaram. Eu tenho muita gente hoje que tem documento, porque escolheram a verdade, sofreram. Teve dia que eu tinha que levar a cesta básica, eles não tinham o que comer, sofreram, mas a verdade trouxe libertação e vida. Eu não estou prometendo que vai ter mar de rosas não, mas eu estou falando que o caminho é muito mais feliz, e é muito mais certo, dá certo. Eu tenho gente aqui, que todo mundo falou, é impossível, você nunca vai ter papel, você é mulher, você é sozinha, você não tem profissão, você é isso, você não tem família, você não tem a taxa, você não tem nada de ligação no país, não vai dar. Gente da igreja falou, os irmãos que a gente espera ouvir uma palavra de fé, porque o nosso Deus é poderoso, gente da igreja falou, não vai conseguir, é impossível, essas palavras mentirosas da dúvida falaram, prefeitura falou, o Estado falou, mas ela creu em Deus, e não é uma nem duas não, e vieram, apóstolo, eu quero mostrar para o senhor, aquele sorriso aqui, ó, recebi meus documentos, quando todo mundo dizia que Deus não ia fazer. Eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia, sim Senhor, tu és poderoso. É tão sério, que em Tiago capítulo 4 vai falar assim, ó. Você tem um pecado, você fez uma coisa errada, ninguém viu, você estava no lugar sozinho, você se escondeu, você olhou para a direita, você olhou para a esquerda, e então você cometeu aquele pecado, ninguém viu, mas o diabo viu, Deus viu, e você está preso. Aí fica doente, pega doença no corpo, fica doente na mente, fica doente, psicologicamente, emocionalmente. Você vive mentira, você fica sorrindo para os outros, quando lá dentro você está vivendo mentira, você fala mentira, sua boca fede. E aí Tiago 4 vai falar assim, ó, põe para fora, porque você, desculpe eu usar essa frase, eu não sei como é que vocês vão traduzir isso para o francês, para o neerlandês, mas essa frase aqui, ó, que é um provérbio brasileiro, rabo preso. Sabe o que é rabo preso? Sabe o que é, né? Vamos dizer que alguém viu você fazer coisas erradas, e essa pessoa começa a te chantagear, se você não me der agora 100 euros, eu vou contar para a tua mulher o que foi que eu vi. Não, pelo amor de Deus, não conta não, eu te dou 50 agora, 50 depois. Rabo preso,
Rabo preso, porque se contar. Outra, e aquele outro negócio que você fez que eu vi, se eu falar para a polícia, você está ferrado, você vai ser preso, você vai perder tudo que você tem. Não, 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 não conta não, não conta não. Eu faço tudo para você. Começa a ser chantageado. Só que deixa eu te contar um negócio, mesmo que ninguém saiba, só você sabe. Você está enganado, porque o diabo sabe e você está com o rabo preso. Ou seja, ele está te segurando. Ele está te segurando. Você não vai prosperar espiritualmente. Você não vai crescer na sua vida com Deus. Não vai. Você vai ficar doente no espírito e você vai ficar doente no físico. Você não cresce. Tem algo na sua vida que está oculto. E isso é uma mentira. E você vive essa mentira. Você vive essa mentira. Você quer ver? Gente que mexe com pornografia. Querido, onde você estava hoje de tarde? Eu estava em casa. Mas fazendo o quê? Pornografia. Eu estava dando uma limpada na casa. Aí você chega, a casa está suja. Mas onde você limpou? Não, eu limpei. Inventa outra mentira. Você está comigo? A pessoa fica presa, amarrada. E o diabo exerce autoridade sobre a sua vida. E você pensa que está tudo bem, está tudo mal. Tudo mal. Mente para fazer negócio, mente para pagar as dívidas, mente com promessas. Deus não está nisso. Tiago 4 vai falar assim, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Como é importante, às vezes, você colocar esse seu lixo, às vezes, me desculpa. Como é importante você, eu vou te falar o porquê que eu falei às vezes, é que a minha mente foi lá na frente e voltou. Como é importante você colocar o seu lixo para fora. Eu falei assim umas vezes, sabe por quê? Porque às vezes, o lixo que você joga, eu recebo ele todo. Já teve gente aqui que veio confessar coisa na minha sala, eu orei, abençoei, a pessoa saiu aliviada, abençoada, mas o peso que ficou, a decepção que eu fiquei, a sujeira era tão grande, a nojeira era tão grande. Você entende o que eu estou falando? Mas quando você confessa, é como se você desse um tapa na cara do diabo. Toma, tá. Vou falar, vai falar o quê? Vai falar o quê? Eu já falei, já estão sabendo, já falei que errei, já confessei, estou arrependido, não estou fazendo mais. Vai falar o quê, Satanás? Você perdeu. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Bispo, bispa, apóstola, pastores, se prepara, que vai ter agora muita confissão aí, viu? Tem muita coisa que vai surgir aí. Porque eu acho que tem uma turma querendo ir para o céu aqui. Por isso não seja aquele que eu falei agora há pouco, você achando que você é diferente dos outros, tá? Que Deus trata diferente. Você não tem punição. Você não tem vara em cima de você. A palavra para você é outra. Você é diferente. Você é uma luz, você é um anjo, né? Você é um ser celestial. Você é um ser diferente. Deus não vai nunca te punir pelo teu erro. O diabo não vai nunca te. Você pode mentir o que você quiser. Vai nessa. Deus trata todo mundo igual, com respeito à sua justiça. Você entendeu? Aquela hora que eu falei a diferença e agora é o igual? Às vezes a gente confunde as coisas. Deus trata todo mundo igual. Deus julga a todos. Deus é justo com todos. Nós vamos ficar de pé. Liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Por isso eu estou dizendo, tem libertação hoje aqui. Então abra a mão, agora eu vou orar. Eu vou orar junto com você. Você vai orar comigo. Não me deixa orando sozinho, não. Aleluia. Glória a Deus. Não cruza dedo, não cruza perna, não cruza braço. Deixa a mão aberta e para receber. Em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que te venceu, Satanás, mentiroso, pai da mentira, desgraçado, derrotado. Você hoje é humilhado aqui nesse culto. Eu falo com você, espíritos escondidos. Porque Deus me revela pessoas que não estão com força agora, mas nesta hora eles recebem força, porque através dessa oração, sobre todos que estão ouvindo pela televisão, pela internet, e todos que estão nesse culto, agora, eu ordeno esses espíritos malignos que estão sobre a sua vida, solta, agora, sem força, espírito da mentira, espírito que é estimulado pelo inferno, como está escrito em Tiago capítulo 3, Tiago capítulo 4, que vem do inferno esta estimulação, espírito infernal, que vem encher essa mente, essa boca de mentira, eu agora te ordeno, solta esse homem, solta a mente desse homem, solta esta mulher, solta a mente dessa mulher, solta o coração, solta as emoções, solta os braços, solta as pernas. Mentira agora, eu te quebro pelo poder do sangue de Jesus. Sai dessa vida, sai dessa casa agora. Eu não quero saber como é que você entrou, como é que você chegou aí, qual foi o pecado, qual foi a porta aberta. Eu te ordeno e você obedece. Eu quebro o vínculo, eu quebro a ligação, pelo poder da cruz, no nome de Jesus. Solta! Ser livre, ser livre. Coloca a mão na cabeça. Em nome de Jesus, que venha a força de Deus agora sobre você. Que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida. A força que você não tinha, você vai ter. Aquilo que você não estava vendo, você vai ver. E a partir de hoje, a sua vida será mudada. A mentira não tem mais lugar na sua vida. Você será da verdade. Você confrontará a mentira e você terá vitória. A partir de agora, que a sua fé aumente e que toda a tua confiança esteja colocada em Deus. Em Deus. Diga amém. Diga, eu recebo no nome de Jesus.